Esse vídeo apresenta os ataques que o Irã vem fazendo na região de Jerusalém. Para muitos, um lugar que deveria ser intocável. Afinal, estamos entrando numa terceira guerra mundial. O que você tem que fazer com o seu dinheiro? Quais são as implicações disso tudo? Então, para poder contextualizar, perceba a diferença, a distância entre o Irã com Israel. Você entende que caso você venha disparar um míssil do Irã, drones do Irã, eles irão passar por cima de outros países até efetivamente chegar no Israel? Foi assim que acabou chamando a atenção do mundo, quando esses mísseis e drones eles foram disparados. Consequentemente, já se sabia que em algumas horas eles chegariam em Israel. Isso acabou levando a acordarem o presidente Biden, chamarem ele do seu final de semana. Ele teve que se reunir com urgência o presidente dos Estados Unidos para entender exatamente o que estava acontecendo, qual seria a posição do maior país, do país mais hegemônico no âmbito econômico atualmente. E eles deram carta branca para Israel no sentido de proteção, no sentido de estou ao seu lado. Muitos se perguntam exatamente quais são os próximos passos. Os Estados Unidos ele irá entrar efetivamente na guerra? Querendo ou não, ele já entrou. Algumas pessoas usam o termo conflito, mas é verdade que isso é uma guerra entre Irã e Israel. E os Estados Unidos, Inglaterra, dentre outros países da Europa, eles já entraram nesse conflito, nessa guerra. Até porque eles protegeram que esses drones, esses mísseis, efetivamente causassem algum tipo de dano. No final das contas, o setor de inteligência de Israel, somado com outros artefatos, com outras medidas que países parceiros como Estados Unidos, Inglaterra, tiveram em conjunto, eles conseguiram evitar que eles efetivamente atingissem a população. Eles foram abatidos no ar. Basicamente é isso. Só que existe uma diferença entre eu te mandar alguns equipamentos e você utilizar os meus equipamentos com eu estou dentro da guerra. Eu literalmente mando os meus soldados para Israel, por exemplo, Estados Unidos. Eu mando equipamentos que eu vou manusear. Eu ataco o outro país. Exatamente como irá se suceder essa tomada de decisão dos Estados Unidos versus alguns países do Oriente. Não ache, não acredite e lembre, a depender da sua idade, que os Estados Unidos, caso ele entre de fato numa guerra, ele irá simplesmente entrar mais ou menos. Não. Ele irá entrar para poder atacar basicamente tudo. Ele não irá entrar para se defender. Ele irá entrar para atacar. É uma estratégia bem diferente, muito mais agressiva, até porque ele tem conhecimento do poder bélico. Só que tem alguns pontos aqui muito importantes. O primeiro ponto. Aparentemente, o que vem se surgindo, isso acaba mexendo muito com a economia, por isso que você vai entender. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai entender exatamente os impactos que isso teve na bolsa. Aparentemente, vem se gerando, vem se tornando um bloco entre o Irã, a China, a Rússia e outros países que eles têm um raciocínio muito mais voltado para uma ditadura. O Irã, não sei se você sabe, é uma ditadura teocrática, ou seja, não é somente uma ditadura. É uma ditadura que acaba utilizando a questão do temos o poder divino. Não sou eu que quero isso, mas sim é nosso Deus maior, alguma coisa nesse sentido, certo? Para poder ser uma ditadura de fato, para poder dominar, para poder manipular uma população de quase que 80 milhões de pessoas. Como já é sabido que esse bloco vem se formando, que eles vêm se apoiando entre si, como é que a Rússia e a China irão agir frente a esse início de conflito? Pouco provavelmente eles irão mandar tropas para a região do Irã ou algo nesse sentido. Mas isso não significa que eles não possam subsidiar financeiramente o Irã. A Rússia muito menos, até porque ela precisa de subsídio para poder permanecer na guerra que ela já tem. Só que tudo isso acaba tendo um impacto global. O Irã, antes de enviar os drones e os mísseis, ele acabou pegando a posse de um navio que estava passando de Israel. Na verdade, era um navio de um bilionário de Israel. Contudo, entenda aqui, qual é o sinal que ele quer passar para o mundo? Essa região aqui, eu mando. Essa região do mar, eu mando. E não vocês mandam. Então, se eu quiser fiscalizar e paralisar qualquer frota de navio, eu paraliso. O que isso importa, Osmar? Bom, naquela região é onde escoa a maior quantidade de petróleo do mundo. Então, você prejudicar como o petróleo ele é escoado para o mundo inteiro, estamos falando em uma crise.
uma crise global, tudo envolve o petróleo. Tudo envolve energia. O petróleo é utilizado não somente como subprodutos, como produtos, como também é a parte de energia para muitos outros itens. Quando você olha um carro, vários itens do carro são feitos de plásticos ou derivados, ok? Ou seja, precisa do petróleo. Bem como o próprio carro, ele acaba se movimentando por petróleo. Não vamos considerar o carro da Tesla aqui. Bom, o ônibus da sua cidade, por diesel, também derivado do petróleo. Eu coloquei o exemplo como ônibus, que muitas pessoas pensam, não, mas eu não tenho um carro. Sim, mas você anda de ônibus, você pega Uber, você compra um salgadinho para o seu filho, o salgadinho, o plástico que envolve o salgadinho, bom, tem que ter petróleo para poder produzir. E para você entender essa parte da Terceira Guerra Mundial, se ela é factível ou não, você tem que observar dois cenários interessantes em relação à entrada dos Estados Unidos e um outro detalhe. Eu só te peço antes, eu acabei não falando no início do vídeo, na maioria das vezes eu esqueço, na verdade, para você se inscrever aqui no canal, para você curtir aqui o vídeo, você badalar o sininho de notificação. Isso se você já é de casa, você já faz isso no início. Se você ainda não é de casa, ainda não conhece o canal, tudo bem, você toma essa decisão, se ele te agregar, se o vídeo te agregar em alguma coisa. E sobre todos esses aspectos, até então, você está do lado de Israel ou de Irã? Deixa aqui nos comentários, mas vamos voltar. Bom, perceba dois caminhos aqui. Os Estados Unidos ele pode efetivamente entrar de vez ou não. Muitos dizem que esse ataque que o Irã fez, ele não queria de fato realmente atacar Israel. Ele só queria chamar a atenção que ele tem poder bélico para tal. Porque o Irã considerou esse ataque como um contra-ataque, como uma defesa. Por conseguinte, se ele considerou um contra-ataque, ele fazendo um contra-ataque que ele sabe que Israel irá se proteger. Até por isso, as informações desse ataque eles foram vazados antes. Acabou chamando a minha atenção que eu estava olhando de tarde, bolsa. Quando eu falo a bolsa aqui não é a bolsa tradicional de valores, porque estava fechado, mas é a bolsa do mundo cripto, que não fecha. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E caindo. Eu falei, opa, alguma coisa estranha está acontecendo no mundo. Quando eu fui olhar as notícias, não se tinha a notícia de um ataque, mas de um possível, talvez, ataque. Essa informação, ela não vaza assim do absoluto nada. Essa informação, ela é vazada. O país, o Irã, acaba vazando para que os outros países saibam. Ele faz um ataque não muito potente, só para demonstrar contra-ataque. Ele espera seu oponente, Israel, atacar de fato. E olha como fica delicado aqui. Entenda que geopolítica, economia, é na narrativa que se ganha. Se Israel atacar de fato, de forma muito intensa por agora, Irã irá dizer até na ONU que ele está sendo atacado, que na verdade ele estava se defendendo. Bom, e agora ele está sendo atacado e ele precisa evitar esse abuso, esse absurdo que Israel está cometendo. Com essa narrativa, ele pode conseguir mais apoio. Ele pode fazer com que certos países, como Rússia e China, consigam entrar de forma mais intensa nesse conflito, subsidiar de forma mais direta, sem que eles venham sofrer certas sanções. Guerra, para você poder iniciar, é narrativa. Você influenciar 80 milhões de pessoas de forma uníssona para que elas venham defender algum propósito não é tão simples. Você precisa de um motivo para isso, um grande motivo, um nós contra eles muito relevante, um nós contra eles que não é simplesmente ele atacou, ele matou uma pessoa específica. Não. Eles estão nos atacando agora por nossa sobrevivência. É um outro patamar. No decorrer da guerra, é claro que para poder permanecer em guerra, não sei se você sabe, é muito mais uma questão financeira. Guerras, muitas das vezes, elas são perdidas ou elas acabam sendo vencidas por questões financeiras. De qualquer sorte, saiba que Israel sabe disso. A inteligência, Israel, Estados Unidos, eles têm essa noção. A questão é, para os Estados Unidos pode ser extremamente conveniente ele entrar nesse conflito. Mas como assim, Osmar? Não é interessante para nenhum país gastar dinheiro, aumentar a sua emissão de moeda, acabar mandando seus equipamentos, seus patriotas para um outro país, a fim de uma guerra que, na verdade, não tem relação contigo 100%. Não sei se você sabe, os Estados Unidos sempre quis resolver esse problema do Irã. O Irã é uma ditadura. Então,
Isso não é muito bem visto pelos Estados Unidos, mas esse nem é o principal ponto. O principal ponto é que Irã sempre ameaçou de criar, de ter um programa nuclear, que ele tem de fato, mas para uma arma nuclear. Até então, eles não têm uma arma nuclear, não que é sabido. De forma inteligente, todo mundo que tem uma arma nuclear informa que tem uma arma nuclear, demonstrando o poder bélico que tem. Você tem uma arma nuclear e você não fazer essa demonstração não é prática de todos os países. Portanto, entende-se que o Irã ainda não conseguiu de fato ter essa arma nuclear. Não é tão simples como você imagina. Não é simplesmente você ter o insumo para isso. Talvez essa seja uma das partes, entre aspas, mais fáceis. Só que você precisa controlar. Você precisa ter estratégias de segurança. No caso do Irã, ele acabou distribuindo ao longo do país em vários pontos diferentes. Você precisa colocar toda essa tecnologia dentro de um míssil balístico que ele possa alcançar e não explodir no meio do caminho, alcançar algum ponto específico que você determinou. Não é tão simples. Sendo assim, os Estados Unidos têm sim um interesse por trás de aproveitar esse ensejo e já acabar logo com esse plano do Irã de você ter alguma arma nuclear futuramente. Caso Israel venha atacar de fato o Irã, eles poderiam atacar pontos estratégicos que têm esse programa um pouco mais desenvolvido e já acabar com essa história. Mas é um conflito muito direto, mas é como os Estados Unidos sempre entrou nos conflitos. Você tem que se lembrar disso. Você tem que se lembrar que os Estados Unidos, quando ele entra, caso ele venha entrar, de cabeça no processo. Uma outra coisa que os Estados Unidos também tem interesse é de tentar acabar com o regime de uma ditadura. Será que você não consegue desestabilizar, acabar com esse sistema, conseguir que ali exista uma democracia e aí sim você possa meio que sair de lá e deixar que o país viver sua vida mais serena e tranquila possível? Também é um interesse dos Estados Unidos, saiba disso. Todavia, uma coisa é você ter interesse de fazer algo. Eu tenho interesse de comprar 10 casas, mas eu não posso comprar as 10 casas. Os Estados Unidos têm esse interesse secundário por trás. Ele não necessariamente irá querer atuar dessa forma, porque ele sabe que tem outros pormenores que podem pesar para ele. Agora, falando sobre uma ótica de uma talvez possível terceira guerra mundial e os impactos que tem na economia, no seu dinheiro, como você pode fazer para se proteger, pensando em terceira guerra mundial, a gente acaba meio que exagerando demais. Eu vejo a maioria das pessoas vendendo susto e não vendendo oportunidade. Eu não estou dizendo que não possa ter. Eu não estou dizendo que daqui a 10 anos, quando a gente olhe pelo retrovisor, a gente não perceba que efetivamente isso foi o início, até porque os indícios estão levando que sim, estamos sendo guinados para esse caminho, mas precisam sim ainda algumas etapas. Quando você olha o início da Segunda Guerra Mundial, você percebe que houveram conflitos individuais, de potências individuais em seus territórios, que elas tentaram de forma individual acabar dominando aquele espaço. Em algum momento, eles se uniram e, a partir da entrada dos Estados Unidos, aí sim, começou a Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer é que precisa que, primeiro, alguns players estejam envolvidos. Antigamente, eram menos players. Hoje em dia, são mais países. Por exemplo, e a Índia nisso tudo? Estou falando do país, mesmo que seja um país em desenvolvimento e tudo mais, mas estou falando de um país que é o país mais populoso do mundo. Qual o posicionamento da Índia? Até então não tem nenhum posicionamento. Portanto, precisa que alguns países entrem de fato na guerra. Mas entrem, assim, de fato. Não é estou te ajudando, é de fato. Se posicione, como o próprio Estados Unidos, como a própria Índia em menor escala, como a própria China. Como irá acontecer? Será que irá acontecer o conflito da China com Taiwan? Então é necessário que essas casas ainda venham se mexer. Então estamos entrando numa terceira guerra mundial? Não dá para cravar que sim. Temos indicadores que estão nos levando para isso. Sim, faltam ainda certos movimentos, certos países, certos pormenores para que efetivamente possa se declarar, com certeza. Ainda faltam alguns, aliás. Até lá, você pode ir observando o cenário macroeconômico. Você pode acabar entendendo alguns indicadores. Perceba esse indicador que é a questão do ouro. Os países, eles já tinham percebido que provavelmente os conflitos iriam se intensificar, as guerras iriam se intensificar. Por isso que certos países mais emergentes e países como a China foram comprando ouro de forma desenfreada, mês atrás de mês, mês atrás de mês, mês atrás de mês. Os Estados Unidos ainda é o país que tem a maior reserva de ouro. O ouro é a principal reserva de valor que temos no mundo.
Então, quando os conflitos se intensificam, o que acontece? O ouro acaba se apreciando e o dólar também acaba se apreciando. Historicamente, sempre foi isso que aconteceu até então. Um outro indicador que você pode acabar observando para entender se talvez venha a ter algum problema futuro. Quando eu falo problema, não necessariamente a Terceira Guerra Mundial, mas a intensificação de alguns conflitos, algumas crises, é a questão da inversão da taxa de juros americana. Se eu te desse R$10 agora emprestado, eu iria te cobrar 10% de juros, para você me devolver daqui a um mês. Pronto, você ia me dar os R$10 mais 10% de juros. Se eu te desse os R$10 agora e você falasse para mim, Osmar, eu só vou te devolver esses R$10 daqui a 10 anos, você acha que eu iria querer mais de 10% de juros ou menos de 10%? Com certeza eu iria querer mais, porque o meu dinheiro iria ficar imobilizado por mais tempo. A inversão da taxa de juros americana é quando eu te empresto R$10 e em 10 anos é um exemplo, você me paga um juros menor, 8%, 6%. Não tem sentido. Era para no longo prazo você me dar um prêmio maior. Isso chama inversão da taxa de juros americana, que é o que está acontecendo por agora. Isso ocorre em momentos de crise. Só que também em momentos de crise, olha que interessante, sempre existe uma queda vertiginosa dos ativos financeiros. Perceba que é o histórico das últimas guerras, dos últimos conflitos. Isso sempre ocorre. O mercado, ele observa aquilo como um risco. Ele acaba vendendo seus ativos. Só que depois de um tempo tem o famoso efeito V. O que é o efeito V? O mercado cai bastante e em algum instante ele percebe que ele pode se alocar nos ativos, o mundo não irá acabar. E aí os ativos começam a se apreciar ao longo do tempo. Esse é o famoso efeito V, que ocorre em toda a guerra. Realmente, em algumas guerras, você acaba esperando, aguardando uns 6 meses para que o mercado, a bolsa de valores, retorne ao patamar que ele teve antes da queda. Em alguns casos, isso ocorre em um mês, em 45 dias, 60 dias. E quando eu falo que ele acaba retornando em mercados eficientes, então você também tem que saber exatamente onde você vai alocar o seu recurso. Eu acredito que agora você não esteja se planejando para poder alocar na Rússia, um país que já está em guerra e que historicamente não tem uma eficiência interessante, pensando em bolsa de valores. Aliás, observe por essa tabela também que não somente quando estamos falando em guerras, mas estamos falando também em qualquer tipo de crise. Aí é o gráfico que acaba apresentando a questão do Covid. Quando foi anunciado o Covid, sim, também houve um bear market que acabou levando o mercado para baixo. Logo em seguida, houve um bull market, que o mercado acabou subindo, se apreciando, tendo ágio. Esse movimento sempre irá ocorrer em crises. A guerra é um tipo de crise. Portanto, por agora, o raciocínio que a maioria das pessoas deveriam ter é: eu tenho um recurso financeiro, eu tenho uma liquidez. Pois bem, eu vou tentar deixar esse recurso financeiro o mais seguro possível. Quais são as maneiras de deixar ele mais seguro possível? Alocar uma parte dele, observe que eu não falei integral, uma parte dele em ativos da renda fixa, podendo ser em ativos da renda fixa no Brasil, ou até, seria até melhor, na verdade, nos títulos americanos. Fazendo dessa forma, acabo protegendo uma parte do meu recurso financeiro, se ele já não estiver protegido. Uma outra parte do meu recurso financeiro de liquidez. O que eu quero dizer de liquidez? Eu não estou falando para você pegar as suas ações e sair vendendo. Não é isso. Eu não posso nem recomendar que você venda ou compre algum ativo. Estou falando da sua liquidez, do seu caixa de oportunidade. Uma parte você pode acabar protegendo. Outra parte é comum os grandes investidores comprarem alguns ativos que estão caindo. Qualquer ativo, Osmar? Não. Eles comprarem ativos que fazem sentido ao portfólio deles. Talvez não seja interessante você comprar algum ativo vinculado a Israel, vinculado ao Irã, algum ativo financeiro nesse sentido. E essa compra de ativos, pelo aquele efeito V, você comprou um ativo que ele caiu 30%, ele pode acabar se apreciando, voltar àquele patamar em 3 meses, 6 meses, 1 ano, nunca é possível prever, principalmente quando a gente olha um ativo de forma específica. Contudo, você pode acabar se apegando em alguns estudos. Esse movimento tradicional que os grandes investidores fazem, esse é o movimento que eu estou fazendo. Uma parte estou deixando um pouco mais seguro meu ativo financeiro, estudando o que é que está acontecendo. E outra parte já comecei a alocá-lo, aloquei um pouco, provavelmente vou alocar mais um pouco de forma gradativa, até entender de fato quais serão os movimentos dos grandes players.
eu vou deixar essa tirinha. Talvez não seja do seu mercado, porque é do mercado de criptomoeda, Bitcoin, mas não vem um caso. Isso às vezes serve para qualquer outro tipo de mercado diferente. Perceba que sempre em crises e em problemas, poxa, que horrível, acabei comprando na alta e acabou desvalorizando 30% daquele ativo. Bom, quando você olha de um zoom muito específico, realmente, a pessoa acabou perdendo 30%. Mas se ela olhasse ao longo do tempo, será que teria desvalorizado tanto assim? Talvez não. Como um dos focos que você tem que ter na vida, não é só com a geopolítica, a macroeconomia, mas a microeconomia, como as coisas te afetam no dia a dia. Que, aliás, é uma das melhores formas de se proteger da inflação, é focar na sua vida. Portanto, eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu falo do processo, do projeto de regulamentação que querem fazer no Uber e talvez no iFood. Como é que isso impacta no seu dinheiro? Independentemente se você tem carro, se você não tem carro, se você pega Uber ou não. Saiba que isso pode afetar com toda certeza. Recomendo que você assista. Um grande abraço. Meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.